Espero que vocês gostem. Quem não puder deixar na tela aí do trabalho, deixa no podcast, tá? Que nós vamos ler agora a história de Valkyria do Overwatch, que é a história da Mercerina, ok? Então vamos lá. A história de Mikhail Chu, ilustração de Neskain, Arnold Tseng. Cara, esse cara manda bem demais, velho. Demais, vocês não fazem ideia. Procurem um trabalho desse cara na net. É sério. É absurdo. Modelo da Mercy, Hong Shan Lee. Modelo original de Mercy, Haipan. Layout design, Benjamin Scanlon. Deve ser. Natália Ferreira como tradutora e Mariana Barros como tradutora. Então vamos lá. Valkyria. Gostaria de lembrar as últimas palavras que minha mãe me disse antes de sair de casa com meu pai naquela manhã, anos atrás. O dia estava frio e nublado, e uma neblina densa pairava sobre tudo, inclusive minhas memórias. Foi a última vez que vi os meus pais vivos. Eles eram voluntários em um hospital da vizinhança, numa época em que todos estávamos tentando lidar com as consequências dos ataques devastadores à Suíça, quando as forças ômnicas invadiram a Europa durante a crise. Meus pais morreram lá, num bombardeio. Nunca nos permitimos acreditar que as pessoas que amamos vão desaparecer e raramente estamos preparados para dizer adeus quando chega a hora. Nos dias que se seguiram, todos me garantiram que a minha dor passaria com o tempo, mas até hoje ela volta ao menor lembrete. Em dias como estes, por exemplo, em que eu estou trabalhando num acampamento humanitário na periferia do Cairo, todo dia temos que enfrentar uma quantidade imensurável de problemas. Moro no Egito há quase 2 anos, mas ele é apenas uma das muitas casas que tive desde que deixei o cargo de chefe de pesquisa médica da Overwatch. Minha reputação profissional ficou tão manchada que eu precisava de uma mudança. Morei na Polônia, na Coreia do Sul e na Venezuela, onde me conheceram como Doutora Angela Ziegler, não como Mercy. Os projetos a que dediquei quase uma década de vida foram descartados, vendidos ou passados para as outras mãos. Os poucos amigos que eu fiz na Overwatch se dispersaram. Sei que a Lena continua ajudando onde pode, apesar de tudo o que aconteceu e dos riscos envolvidos. Reinhardt está viajando pela Europa, levando a coitada da Brigitte junto com ele, enquanto Sojourn está no Canadá, tentando não chamar a atenção. E o Genji está ocupado, como sempre. Da última vez que tive notícia dele, soube que estava voltando para casa para encontrar o irmão. Torbjorn foi o mais sensato de todos. Se aposentou e voltou para Gothenburg e para Ingrid. Mas, para todo lugar que eu ia, sentia os ecos da Overwatch e da minha própria culpa pelos problemas que deixamos para trás quando tudo desabou. E foi isso que me trouxe ao Egito. A Overwatch foi responsável por grande parte do sofrimento do país, e eu precisava ajudar a recuperá-lo, mas não fui bem recebida. Volte pra casa, diziam, você já causou estragos demais. Mas a verdade é que, nos momentos de necessidade, as pessoas ainda esperam a nossa ajuda, mesmo depois de tanto nos ofender. Não virei médica para receber agradecimentos. Moleque! Olha isso, cara! Não virei médica para receber agradecimentos. Ziegler Angela, 2019. Uma salva de palmas pra ela, gente, pelo amor de Deus. Minha senhora, porque ela é uma senhora já, né, gente? Minha senhora, Voz Messias tá de parabéns. Meu Deus do céu. Se todos os médicos fossem como Vossa Senhorita, parabéns, Mercy. Jack Morrison até que estava bem para o morto. A morte não suavizou o queixo quadrado, nem endureceu o seu semblante inocente, que o deixava com um ar de uma pintura de Norman Rockwell, mesmo com as cicatrizes espalhadas pelo rosto. Senti que as maiores cicatrizes estavam na cabeça dele, apesar da ferida purulenta nas costas. Foi ela que o trouxe ao meu apartamento quase vazio, próximo ao mercado tradicional de Khan el-Khalili. Quando o pressionei a contar mais detalhes, Morrison se mostrou reservado, como de costume. Ele sempre foi um exemplo clássico de paciente problemático. A única coisa que pode matá-lo é a teimosia, disse uma voz vindo da cozinha. A mulher que tinha falado, Ana Amari, vasculhava os armários em busca de chá,
como se estivesse na sua própria casa. Pelo jeito, Morrison não era o único a passar por uma recuperação milagrosa. Achávamos que Anna tivesse sido morta por um franco-atirador na Polônia, mas lá estava ela. Parecia mais velha e mais magra, revelando certa fragilidade que, pela primeira vez desde que a conheci, me fez vê-la como uma mortal. Ainda tinha a postura elegante de uma oficial do exército. A rispidez havia sido suavizada e a Anna apresentava uma delicadeza que eu nunca tinha notado. Posso tentar fazer alguns exames, mas não tenho o equipamento necessário, expliquei, aplicando um spray anestésico de selagem nas costas do Jack. Isso aqui é um acampamento médico, não um laboratório de genética. Não estamos com tempo de sobra, respondeu Morrison secamente. Só preciso de uns kits médicos. Posso me virar com eles. Vou ver o que eu posso arranjar pra você. Pensei no trio de granadas bióticas que ele carregava e nos dardos enfileirados na cartucheira da Amari. Itens roubados da Overwatch. Ou, no caso, dos dardos, adaptados de uma tecnologia que eu desenvolvi, produzidos sem minha permissão. Mais um exemplo de como a minha passagem pela Overwatch não tinha saído como esperado. Minha irritação me surpreendeu. Eu deveria estar feliz de ver Jack e Anna vivos. Mas eles eram uma manifestação física de algo do qual eu estava tentando fugir. E eu podia sentir uma barreira se erguendo entre mim e o que quer que tivesse trazido consigo. Examinei as caixas de provisões que serviam de mobília na sala. Em sua maioria continham rolos de gaze, frascos lacrados de antibiótico e outros aparatos médicos. Não seria de grande ajuda para a situação do Morrison. A marca da Overwatch era tão profunda que até hoje, anos depois da dissolução, seus ecos podiam ser sentidos por toda a parte. Da infraestrutura arruinada do Egito à banalidade de um pacote azul claro de curativos. Para ser sincera, escapar da Overwatch era um objetivo otimista. Jack começou a vasculhar algumas caixas, retirando o conteúdo e fazendo uma pequena pilha ao seu lado. O que você está fazendo aqui, Angela? Tentando encontrar kits médicos, retruquei. Como você pediu. Não foi isso que eu quis dizer. Ele estava examinando um aparelho de radiografia especialmente caro com expressões inquisitivas. O que está fazendo no Cairo? É um assunto delicado. Olhei para ele com raiva, tirei o dispositivo de suas mãos e joguei de novo na caixa, com um baque que me fez estremecer. Soltei um suspiro que eu não sabia que estava segurando. Tem gente aqui precisando de ajuda. O que eu estava fazendo ali, disse a mim mesma que estava tentando ajudar. Que havia pessoas que precisavam de mim. O Egito estava passando por muitos problemas, mas nem todos estavam dispostos a dar uma mão, e muitos se aproveitavam da situação do país. Não era glamuroso e emocionante como minhas outras bases, mas era um lugar útil e sem polêmicas. Tenho certeza de que você se daria muito melhor num hospital ou num laboratório de alguma universidade, comentou a Anna, depois de encontrar as folhas de chá de que gostava. Pelo visto, ser um ex-agente ilustre da Overwatch não é o tipo de experiência que as pessoas buscam no seu currículo. Revidei. Respirei fundo. Eram como se os anos não tivessem passado. Como se ainda estivéssemos no meio das discussões acaloradas que surgiam quando estávamos todos juntos. Prefiro não chamar muita atenção. Pelo visto, não posso dizer o mesmo de vocês. Jack franziu o senho. Pelo menos, meus inimigos sabem que estou atrás deles. Seus inimigos? Perguntei incrédula. O governo dos Estados Unidos? O maior banco da Alemanha? A Helix Segurança? Eu esqueci de alguém? Alumérico. Jack teve a ousadia de soar orgulhoso de si mesmo. É a maior empresa de energia do México, que por acaso é chefiada pelo ex-presidente do país, um herói de guerra muito popular, amado por todo o povo. Suspirei. Esse tipo de inimigo não vai melhorar sua reputação. Os danos colaterais são inevitáveis em uma guerra, ponderou Morrison, dando os ombros. Você sempre foi bom em racionalizar as coisas, comentei. Eu sabia que, em sua função anterior, ter o pensamento flexível era crucial para a sobrevivência, mas, aparentemente, essa característica continuava presente em sua nova vida. Estou cada vez mais perto de descobrir quem foram os responsáveis. Estou me aproximando da verdade. O fervor em sua voz beirava a obsessão. A verdade? Perguntei com indiferença. A verdade sobre o que aconteceu com a Overwatch. Sobre a Talon, a Suíça, sobre tudo. Essa é a minha nova missão. Não parece tão nova, tirando as máscaras. O que preferia que eu fizesse, então? Vociferou Jack. Voar para Gibraltar e me juntar a Winston? Vocês acham que as pessoas que derrubaram a Overwatch não vão fazer o mesmo com ele? Winston
sabia que as tensões estavam aumentando no mundo e via a Overwatch como uma solução para tudo. Acho que ele nunca se perguntou por que as coisas deram errado. Ele amava e precisava demais da organização para enxergar como ela havia nos prejudicado e mudado. Estar naquela sala com Jack e a Ana só reforçava a ideia de que éramos seres quebrados. Fazer as mesmas coisas que fizemos no passado só levaria a um outro desastre. O mundo não precisava daquilo. O Winston tinha boas intenções, mas isso não significa que estava certo. Deixa o Winston brincar de... Nossa, que babaca. Deixa o Winston brincar de herói, desdenhou Jack. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Rayans, Ogundimum, Maximilian, Viale, Sombra, Odeorion e todos os outros. Vou dar um jeito neles. Rayans, senti calafrios só de ouvir o nome dele. Eu pensava ter enterrado os três. Morrison, Amari e Reyes. Mas seus fantasmas voltaram para me assombrar. Todos nós fomos responsáveis, Jack. A Overwatch não existe mais. Sua vingança pessoal não vai mudar nada. Alguém tem que fazê-los pagar. Vou atrás de justiça. Justiça. Zombei. Eu podia ver que a dor o consumia e afligia. Se continuar desse jeito, vai provar pro mundo que a Overwatch realmente se tornou aquilo que ele temia. Queria que você enxergasse isso. Quando pisei no escritório de Morrison pela primeira vez, há tantos anos, as coisas eram bem diferentes. Eu estava motivada e tinha um brilho no olhar, recém-chegada do cargo de chefe de cirurgia no Hospital Universitário de Zurique. Minha primeira impressão foi de estar entrando num museu. As paredes estavam cobertas de fotos do Morrison com vários chefes de estado e com a equipe de ataque, além de lembranças do seu tempo no exército. Havia uma estante cheia de livros, coleções de vários volumes sobre a história mundial, incluindo uma edição antiga com a capa de couro da história da guerra do Peloponeso de Tucídides e biografias de generais ilustres, tudo bem organizado. Havia um tabuleiro de xadrez no balcão com um jogo interrompido e ao lado uma cópia gasta de minhas melhores partidas de xadrez de Bob Fischer. E atrás da grande escrivaninha estava o próprio Jack Morrison. Dei uma olhada no seu artigo. Excelente. Me deu uma ideia, comentou ele. Estava se referindo ao meu artigo recém-publicado sobre nanobiótica. Eu acreditava que ela poderia revolucionar os tratamentos médicos, não apenas no consultório, mas em toda a estrutura da profissão. Era difícil ter paciência, e eu achava que Overwatch me daria a oportunidade de pôr minhas ideias em prática mais rápido do que qualquer outra organização. Você leu o meu artigo? Perguntei incrédula. Não conseguia imaginar aquele homem percrustando um artigo científico que a maioria dos mestrandos teria dificuldade de entender. Caraca. Acho que consegui pegar o básico. Jack deu uma risadinha. Não insisti mais no assunto para não incomodá-lo. Afinal, ele estava me oferecendo as chaves do paraíso. Tento escrever resumos bem acessíveis, respondi sorrindo. Angela, gostaria que você entrasse para Overwatch como chefe das pesquisas médicas. Com os nossos recursos, podemos ajudar a desenvolver sua tecnologia nanobiótica. Imagine como isso vai mudar as vidas das pessoas. Você pode aumentar a expectativa de vida de toda a população mundial. Eu já tinha imaginado. Com os avanços da inteligência artificial e uma linha de produção séria, a tecnologia biótica poderia ser levada para todas as partes do mundo. Mais pessoas teriam assistência médica e os tratamentos seriam mais rápidos. Criaria novos paradigmas na medicina. E Morrison estava me prometendo esse futuro. Dinheiros, recursos, mão de obra. Sei que você é o tipo de pessoa que prefere fazer as coisas do seu jeito. E isso seria possível. É você quem manda. É você quem dita as regras. Tá me soando suspeito. Outro pós-doutorado, até que cairia bem, comandante. Falei. Tem algum dando sopa por aí? Você ficaria surpresa com as coisas que eu consigo arranjar. Respondeu Morrison, dirigindo o olhar para a janela que dava para o pátio abaixo. Uma fileira bem organizada de pacificadores de armadura azul cruzava o gramado. Eu já tenho muitos soldados. Precisamos de pensadores, sonhadores, de gente que queira fazer o mundo um lugar melhor. Você pode estar prestes a fazer uma descoberta que vai mudar a vida de todas as pessoas do planeta. Quero transformar seu sonho em realidade e tirar todos os obstáculos para que você possa focar em revolucionar a área. Era uma oferta incrível. Parecia a oportunidade perfeita, mas eu ouvia uma vozinha na minha cabeça sempre que algo parecia bom demais para ser verdade. Ah, e você tá de sacanagem isso aqui, né? Como que lê isso? Altar intel gut som glimar. Era uma das frases favoritas de Torbjorn. Tinha que ser, né?
Nem tudo que reluz é ouro. Caraca, não podia ser nem tudo que reluz é ouro? Eu questionava tudo. É um hábito que tive sempre, desde pequena, mas minha educação e proximidade com Torbjorn provavelmente eu deixaria mais aguçado. Era uma característica favorável, me ajudava na ciência, mas fazia com que os outros não tivessem uma boa impressão de mim. É uma oferta generosa, mas tenho algumas ressalvas, afirmei. Pode falar. Quero me concentrar nas aplicações civis do meu trabalho, para os tempos de paz. Não quero criar desculpas para os comandantes da Overwatch mandarem as pessoas para situações perigosas. Morrison juntou as mãos. A crise ômnica já terminou há mais de 10 anos. A Overwatch foi criada para vencer a guerra, mas agora ela me deu uma nova missão: fazer do mundo um lugar melhor. Investimos em pesquisa biológica, química, infraestrutura, climatologia, amei aí! Todos os esforços científicos que têm como objetivo melhorar a vida da população. Quero que você faça parte disso. Você pode ser responsável por uma das maiores mudanças na vida humana desde a criação dos Omnínicos. Quando eu olhava para Morrison, com seu corte de cabelo militar e suas medalhas e condecorações, tudo o que eu via era um soldado. Até mesmo sua postura denunciava esse fato. Era como se eu pudesse enxergar os fios amarrados a ele que o deixavam atento, fios tecidos por uma vida inteira de formação militar. Um soldado com o dom de acreditar nas ordens recebidas. Se eu tinha a chance de fazer a diferença de verdade, não deveria tentar tudo ao meu alcance para transformar um sonho em realidade? Eu não acredito nessa fala. Pessoas que estão dispostas a tudo para transformar sonho em realidade fazem coisas darem errado. Mas Morrison já era um velho conhecido. Fez muito pelo bem da humanidade e tinha gente boa trabalhando com ele. Gente que o admirava e respeitava. Eu não tinha dúvidas que ele acreditava no que dizia. E mais do que isso, eu queria acreditar nas palavras dele. Conheço bem os seus valores, Angela. Já nos conhecemos há anos. Seria um privilégio ter sua ajuda na nossa missão, afirmou ele. Não vai mais precisar se inscrever em edital de bolsa, implorar por novos equipamentos. Vai ter tudo o que quiser. Você tem minha palavra. E o pós-doutorado? Quantos precisar? Caraca. Acabei cochilando na minha mesa, mas fui acordada pelo barulho de uma explosão. O chão parecia ranger e os outros impactos menores fizeram as janelas balançarem. As luzes piscaram. Eu poderia sentir uma batida de trovões ao longe, mas, como todos os sobreviventes em uma guerra sabem, uma coisa é o tempo, outra é a guerra. Eu me vesti rapidamente. Morava no Cairo há tempo suficiente para saber o que vinha depois do estrondo. Precisávamos preparar o acampamento para receber os pacientes. Pouco depois, Morrison e Ana surgiram no vão da porta como duas assombrações no escuro. Seus rostos conhecidos foram substituídos por máscaras, e uma única expressão visível era uma linha vermelha e um diamante azul. O que está acontecendo? Perguntei. As instalações de Anubis foram atacadas. Temos que ir agora. A voz de Morrison saía distorcida com algum mecanismo da máscara, que cobria sua boca. Ela manipulava a voz dele, retirando seu último traço de humanidade. A Helix vai deixar a situação sob controle. Vocês vão entrar no meio do fogo cruzado. É a Talon, disse Jack. Eu conhecia aquele tom. Não havia meio de convencê-lo a ficar de fora. Angela, há inocentes no meio do conflito. Eles precisam de ajuda. E a Helix não pode socorrê-los. Ana interrompeu meus protestos. Você vem com a gente? Eu conhecia melhor do que ninguém o estado dos cuidados de emergência no Cairo. Os últimos ataques tinham deixado um rastro de destruição e boa parte da cidade ainda tentava se recuperar. Eu ainda tinha pacientes no acampamento se recuperando do último conflito. A Helix era uma força pacificadora, mas, na minha visão, suas tropas não eram muito melhores do que mercenários. Eles eram pagos para proteger os interesses do governo e não do povo. Substitutos previsíveis da Overwatch. Eu deveria ficar no acampamento. Deveria deixar tudo em ordem e me preparar para a triagem do fluxo de feridos. Eu sabia o que devia fazer. Eu vou com vocês. Malandrinha! Eu mantinha o traje de Valkyria guardado em um caixote grande. As travas biométricas se abriam com um barulho satisfatório. Tirei os apetrechos, um por um. O peitoral, o visor de comunicação e o escaneamento. As cargas bióticas, o sistema de propulsão
e o bastão, todos embalados numa espuma para transporte, deixados de lado por um bom tempo. Ao correr os dedos pelo peitoral para retirá-lo da embalagem, senti os sinais de dano da minha época no campo de batalha, arranhões e amassos, lembretes de todas as situações perigosas pelas quais passei. Fixei as presilhas e quando ativei o traje, ele se moldou ao meu corpo. O cabo do bastão se encaixava no formato da minha mão, onde eu havia segurado em momentos de desespero. O visor e a unidade de processamento eram partes vitais. O sistema nervoso que fornecia todas as informações de que eu precisava. Tudo cabia perfeitamente, mas eu tinha esquecido que aquele traje era tão pesado. Há coisas que a gente só sente depois de voar. Essa possibilidade abriu novas perspectivas para todos nós da equipe de ataque. Lena tinha sido piloto e o Winston veio da Lua em sua nave espacial. Lembro que astronautas diziam que nossa maneira de pensar muda depois que vemos a Terra do espaço pela primeira vez. Claro, né? A Terra é plana. Quando você olha lá de fora, você descobre um novo mundo. Mas nenhum deles voava como eu. Abaixo de mim, o Cairo se estendia além do horizonte, uma cidade verde que estava perdendo a cor após uma década de conflitos. Novas instalações de agrotecnologia ao longo do Nilo começavam a devolver vida ao rio. Em suas margens, havia painéis solares e enormes baterias que armazenavam mais energia do que o necessário para abastecer o país. A civilização havia prosperado graças às águas do rio, e nem mesmo eu acreditava que a situação atual fosse durar para sempre. Montando guarda acima da cidade, havia as pirâmides, que permaneciam erguidas até os tempos imemoriáveis. Caraca, ó, as pirâmides, cruzando o tempo e o espaço. Às sombras delas, um campo de batalha. Nós três nos dirigimos ao local do ataque. As unidades Helix de segurança travavam um conflito violento contra as tropas da Talon. Aquelas naves vermelhas e pretas que pairavam como abutres. Do alto, eu podia vê-los acionando os jatos de unidades blindadas Raptora. Não me preocupei com eles. Tinham os próprios médicos para socorrê-los. Mas estremeci ao observar a destruição causada pelos disparos do foguete. Abaixo de mim, os dois velhos soldados cruzavam as ruas escuras. Me surpreendi ao perceber que, mesmo com a jaqueta azul e vermelha, não era fácil detectar o Morrison. Era estranho vê-lo assim. Ele nunca tinha usado subterfúgios antes. Se não fosse pelo scanner de Valkyria, eu não conseguiria enxergá-lo. Mas, para mim, as batalhas sempre foram como um borrão. Ataques, posicionamentos, táticas, tudo vira um zumbido na minha cabeça. Deixo isso para os outros. Tenho que me concentrar na minha própria tarefa. Salvar vidas. Fica a dica aí pra sua ranqueada, tá? Quando você pegar healer. Os civis tentavam evacuar a área. A tela do meu visor estava pontilhada com sinais de vida daquelas pessoas. Uma confusão insistente e escandalosa que eu precisava tentar compreender. Isolei o Jack e a Ana, enquanto eles trocavam disparos com os soldados da Talon. Eu nunca quis ser a Mercy. Foi uma tarefa jogada em minhas mãos. O traje Valkyria servia para comprovar um argumento. Minha tecnologia funcionava. Mas eu sabia como outros me enxergavam. Sabia que meus companheiros me queriam ao lado deles. E então, pouco a pouco, a Dra. Ziegler foi desaparecendo. E a Mercy assumiu o comando. Morrison avançava de maneira imprudente, enquanto Ana observava do alto. Os soldados da Talon, com suas máscaras vermelhas e brancas, estavam por toda a parte, investindo contra os soldados de azul da Helix. De repente, uma série de explosões rasgou o céu noturno e o meu olhar se fixou em uma massa enegrecida, mais escura que a noite. Uma figura encapuzada surgiu dali. Uma descarga de tiros explodiu do centro da escuridão e os dois velhos soldados correram para se proteger, fora do meu campo de visão. O que é isso? Respirei fundo. Gabriel. Estremeci com a intensidade da voz do Jack em meus ouvidos. Uma infinidade de perguntas invadiu minha mente, mas, naquele momento, tive que deixá-los de lado. Não é com isso que devemos nos preocupar, Morrison. Precisamos salvar os civis. Isso é trabalho seu, doutora. Esse é o nosso. O comunicador ficou em silêncio. Observei os dois seres sugados pela névoa densa, com Morrison disparando na frente e Ana cautelosamente dando cobertura. Mas eles estavam certos. Eu não podia me preocupar com eles. Precisava focar no meu próprio trabalho. A Talon não se preocupava com os inocentes e civis, nem com as construções locais. E as forças da Helix Segurança, pouco mais do que mercenários, não eram muito melhores. Foguetes cruzavam o ar e os edifícios eram destruídos.
as pessoas tentavam fugir aterrorizadas. Meu visor apitava insistentemente. Havia sinais de vida em algum lugar abaixo de mim, mas eu não conseguia ver nada. Agindo por instinto, mergulhei de cabeça na fumaça espessa. Ela fustigou os meus olhos, mas aos poucos, as lentes de contato começaram a filtrá-las. Olha aí que chique. O vislumbre pálido atraiu meu olhar entre as camadas de neblina e poeira. Ativando o sistema de manobra da Valkyria, adentrei a cortina, tentando manter um ponto fixo na minha cabeça, conforme me embrenhava naquela miasma. Fiz uma descida vertiginosa e a fumaça foi se dissipando. Pude ver uma vez mais a silhueta de uma garotinha de camiseta branca e cabelos castanhos. Ela me lembrava tantas crianças do passado. A guerra era a mesma em qualquer lugar. Os soldados lutavam pela sobrevivência, vitória e glória, mas os inocentes eram pisoteados por suas botas. Caralho, que pesado, velho. Nossa, pesadíssimo. Caraca, gravem isso pra vida, gente. Depois falam que livros e contos não ensinam nada, né? A guerra era a mesma em qualquer lugar. Os soldados lutam pela sobrevivência, vitória e glória, mas os inocentes eram pisoteados por suas botas. Caraca. A garota acenou quando me viu, tentando desesperadamente chamar a minha atenção. Desci rapidamente em meio à fumaça e pousei entre os destroços dos andares superiores do edifício. Não se mexa, pedi. Sua perna está presa? Ela assentiu. Estava resignada, exausta, e seu olhar clamava por ajuda. Esse tipo de cena havia marcado a minha infância. Famílias eram separadas quando as pessoas tentavam fugir da devastação. Eu me lembro de vizinhanças inteiras sendo destruídas por ataques surpresas na calada da noite. Não conseguíamos enxergar a lua nem as estrelas. Somente as luzes vermelhas que piscavam de maneira sinistra e as silhuetas que pareciam mais escuras do que o céu noturno e que logo desapareciam com os clarões das explosões. Não dava tempo de fugir para os abrigos. Era preciso se esconder onde quer que estivesse. O barulho era ensurdecedor, a fumaça sufocante, o medo paralisante. Cara, pensa, você tá no meio de uma guerra, que parada tenebrosa, velho. Caraca, pensar que tem gente que passa hoje em dia ainda, em 2019, por isso, velho. Vou tirar essas coisas de cima de você, tá? Não vai demorar. Fiz o máximo que pude para tranquilizá-la. Ela assentiu novamente, com os olhos arregalados. Comecei a retirar os grandes pedaços de concreto que soterravam parcialmente a menina. Seria bom ter a ajuda de alguém. Winston, Reinhardt, Sojourn ou do Genji. Seriam perfeitos para a tarefa. Na Venezuela, tivemos que ajudar pessoas soterradas após uma tempestade arrasadora. Eu não teria conseguido fazer nada se não fosse pela força do traje da Valkyria. Você é a... murmurou ela quando finalmente me reconheceu. Sua postura havia mudado, e eu coloquei a mão em seus ombros para impedir que ela se movimentasse rápido demais. Não queria a agitação e a adrenalina piorasse a situação. A pessoa que vai ajudar você. Terminei a frase por ela. Com um grunhido, puxei mais uns escombros e joguei para o lado. Queria que o Reinhardt estivesse aqui. Reinhardt? É, um amigo meu, expliquei. Grande, forte, não para de falar. Verdade. Minhas asas se reteçaram quando puxei com força o último pedaço do concreto. Ajudei a garotinha a se levantar. Seu rosto estava sujo de fuligem e poeira, exceto pelas linhas finas por onde as lágrimas haviam escorrido. Qual é o seu nome? Perguntei. Hannah. Respondeu ela timamente. Vou escanear o seu corpo para ver se está tudo bem, falei para ela. Hanan parecia hesitante, mas ficou parada como uma estátua quando a onda azul clara do módulo de escaneamento da Valkyria passou por ela. Imagina, travada, com medo. Nenhum osso quebrado, parecia que ela ficaria bem. Estava com cortes e alguns arranhões que sangravam, mas isso poderia ser resolvido com facilidade. Peguei o bastão e me ajoelhei ao lado dela. Ativei o fluxo biótico e o bastão emitiu um brilho dourado, suave, que rodeou a menina, cintilando levemente como a luz do sol. Pequenas partículas, como grãos de poeira dourado, pousaram no corpo de Hanan. Ela ficou fascinada e deu um passo para trás, como se tivesse colocado a mão muito perto do fogo. Pode esquentar um pouco, avisei. Me avise se ficar quente demais. Ela sentiu e observou admirada seus cortes se fecharem. Parece mágica. Ciência, expliquei rindo. Muito melhor do que mágica. Já ouviu falar de nanobióticos? Claro, Mercy! Claro! Uma menina no meio de uma guerra já ouviu falar de nanobióticos? Claro! Como não? São máquinas pequenininhas. Essa menina é um vilão.
Crianças que sabem o que são tecnologias avançadas de cientistas são vilões. Vai dar bosta isso aqui. Pode anotar. Hanan vai ser um dos personagens de Overwatch em 2025. Mais ou menos, respondi com uma pontada momentânea de decepção por uma tecnologia que poderia ter revolucionado os tratamentos ao redor do mundo ser praticamente desconhecida. Mas havia preocupações maiores. Vou explicar pra você, mas primeiro precisamos ir para um lugar seguro. Não podemos ir embora, exclamou Hanan. Meu irmão está soterrado, precisamos ajudar. Todo mundo foi embora, não quiseram esperar. Tadinho. Eu ainda podia ouvir os disparos nas ruas. Os sons dos morteiros ribombavam, acompanhado pelo zumbido de armas automáticas. A situação ainda era extremamente perigosa e eu não queria que Hanan ficasse exposta por mais tempo que o necessário. Por favor. Eu não podia deixar o irmão dela para trás. Tentei encontrá-lo com o scanner de Valkyria, mas a interferência elétrica dificultava a identificação visual por radar. Não posso deixar você aqui, então vai ter que vir comigo. Hanan sentiu. O prédio em que nos encontrávamos tinha sido atingido diversas vezes. Forcei a porta e descemos a escada. Quanto mais descíamos, mais fumava nos rodeava. Rasguei um pedaço da minha saia e improvisei uma máscara para a menina. Os alarmes soavam desesperadamente e as luzes piscavam e iluminavam a área. Quando saímos da escada para o corredor, o chão crepitou. Atravessamos os corredores e, ao nos aproximarmos, consegui detectar outro sinal de vida. Uma porta pesada nos separava dele. Empurrei-a com o ombro e forcei-a a abrir. Dentro do apartamento, um garoto mais velho, de camisa vermelha e lenço amarelo, estava caído no chão. Seu braço estava virado em uma posição estranha, e eu suspeitava que estivesse fraturado. Ele parecia estar perdendo a consciência. É você, Hanan? Perguntou ao ouvir nossos passos se aproximando, mas seus olhos estavam desfocados, voltados para o teto. Hanan correu para ao lado dele e engoliu o choro, temendo o pior. Sim, sou eu trouxe ajuda. Isso mesmo, eu me ajoelhei ao lado do menino. Imagina a Mercy falando, isso mesmo. Eu me ajoelhei ao lado do menino. Podia ser e me ajoelhei, né? Não precisava do eu aqui. Isso mesmo, e me ajoelhei ao lado do menino. Ficaria bem melhor para a leitura. Vamos tirar você daqui. Minha preocupação é que ele estivesse em estado de choque. Eu não podia mexer nele até remendar alguns dos ferimentos. Por ora, a cura biótica amenizaria a situação. Assim como Hanan. Ele foi envolvido pelo brilho dourado e lentamente seu peito parecia irradiar aquela luminosidade. Pouco a pouco, sua respiração ficou estável. Me virei para Hanan. Certo. Vou tirar você e seu irmão daqui. Hanan assentiu. O menino estava olhando para mim e os olhos arregalados de medo. Como está se sentindo? Perguntei enquanto examinava as imagens por sonar da Valkyria. O truque era fazê-lo continuar falando, mantê-lo concentrado em qualquer outra coisa que não fosse os ferimentos. Está doendo, soltou. Quando seu olhar encontrou o meu, ele me reconheceu e seus olhos se arregalaram. Você é a Mercy. Já tinha visto uma foto sua. Isso mesmo, a descoberta não me incomodou. Eu sabia que em momentos assim, a Mercy era útil. Com isso, o irmão de Hanan ficaria desperto. Então, não se preocupe, vou tirar você daqui. Meus pais não gostam muito de você. Ele parecia envergonhado. Quando vocês se encontrarem mais tarde, pode falar bem de mim para eles? Eu sorri. A expressão dele mudou, como se tivesse com medo de ter dito algo que me ofendesse. Pode deixar, respondeu com sinceridade, assentindo. Mas até mesmo naquele mínimo esforço parecia intensificar a dor. Certo, a situação é a seguinte. Precisamos tirar vocês desse prédio. Acha que conseguem andar? Acho que sim, talvez. Sem problemas, afirmei. Vamos bem devagar. Hanan e eu estaremos ao seu lado. Ouvi o som característico de disparo de morteiro. Abaixem-se! Gritei enquanto agarrava Hanan e mergulhava por cima do irmão, fazendo o possível para proteger os dois com o meu corpo e as asas abertas da Valkyria. A parede implodiu, mandando concreto e vidro por todo lado, açoitando a minha armadura. Uma chuva de destroços caiu do teto em cima de mim. Eu cambaleei e o acolchoamento e a armadura do traje suportaram a força do impacto. Quando tudo parou, me levantei, lembrando a mim mesma de agradecer o Torbjorn por ter feito um trabalho tão bom. Está todo mundo bem? Não houve resposta. Então tive que ver com meus próprios olhos. O visor do traje havia caído. Quando me levantei, ouvi um tilintar vindo de uma das asas. Estava quebrada. Eu me sentia abatida, e o esforço físico começava a me afetar. Hanan olhou para mim toda encolhida e os olhos arregalados e aterrorizados. Seu irmão não estava se mexendo. O choque pelo impacto foi demais e ele desmaiou.
Não dava pra ver o que estava acontecendo lá fora. Era como se estivéssemos soterrados nas profundezas da Terra. O sistema da Valquíria não funcionava. Para todos os efeitos, estávamos presos. Comecei a suar frio. Era como se as paredes se aproximassem cada vez mais de nós. Foi assim que meus pais se sentiram quando, em seus últimos momentos, quando o hospital foi bombardeado? Será que eles estavam juntos? Sabiam o que estava acontecendo? Pelo bem deles, eu esperava que não. Não podíamos ficar parados. O prédio gemia, como se estivesse moribundo. Também poderia haver um incêndio, asfixia, Porra, mas quanta tragédia num lugar só, meu Deus do céu, é pra ficar desesperado mesmo. Meu Deus, cara, não dá pra viver desse jeito, né? Também poderia haver um incêndio, asfixia, desabamento, outras explosões. Só havia uma saída para nós. Amarrei o bastão nas costas, peguei o menino no colo e fui caminhando cuidadosamente até a saída. Siga-me, Hanan, e tenha cuidado. Percorri um corredor depois do outro, evitando as rachaduras no chão. Enfim, nos aproximamos da entrada principal. Mais uma série de explosões fez o prédio tremer e eu podia ouvir as paredes estalando. Corra! Gritei para Hanan. Corra até a porta! O prédio ia desabar. Eu me senti culpada por não saber o nome do irmão dela, jogado em meus braços. Corri pelo chão, olha o que ela pensa na hora. Corri pelo chão desnivelado, pulando as fendas, mas eu não ia conseguir. As paredes do prédio, o mundo à minha volta estava desmoronando. Meu cérebro buscava saídas, mas não encontrava nenhuma. Às vezes, quando não há opções, fica mais fácil tomar uma decisão. Tudo o que eu podia fazer era tentar salvar aqueles que estavam sob meus cuidados. Me joguei sobre o irmão de Hanan quando o prédio inteiro caiu à minha volta, desabando em minhas costas e me lançando ao chão. O mundo ficou escuro. Quando o mundo clareou novamente, ouvi a voz me chamando. Um peso enorme saiu de cima de mim, sobre o meu corpo. O irmão de Hanan. Qual era o nome dele? O traje de Valkyrie insistia que ele estava bem, tão bem quanto poderia. Hanan, chamei atordoada, mas não obtive resposta. Tossindo, me levantei devagar. Os detritos rolaram pelas minhas costas. Um braço forte me segurou. Era o Morrison, sem a máscara. Ele parecia humano de novo. O rosto de Jack estava coberto de fuligem e poeira, exceto onde a máscara havia estado. E sua jaqueta agora exibia mais alguns buracos. Angela, precisamos sair daqui, avisou ele. A menina, falei com esforço. Ela está comigo. A voz da Ana surgiu no meio da neblina. Ela estava sondando a área, minuciosa como um gato atrás da presa. Está na hora de ir. Acabando. Passei o resto do dia pra cá e pra lá examinando uma infinidade de pacientes que haviam se ferido no ataque, incluindo policiais e agentes da Helix e socorristas. Não havia médicos, camas e tempo suficiente para tanta gente. No fim do dia, eu estava exausta, entorpecida e sobrevivendo unicamente à base de café. Gente, sou eu. Sou eu depois de um dia de trabalho. De live. Eu fazia 12 horas de live e eu ficava assim. No fim do dia, eu tava exausto, entorpecido, sobrevivendo unicamente de café. Viu? Dá pra encaixar. Quando finalmente consegui dar uma pausa, o sol já tinha se posto no horizonte. E uma brisa noturna se apossou do acampamento. Jack e Ana vieram me ver. Não estavam mais de máscara, mas a memória ainda estava fresca na minha mente. Para onde vão agora? Perguntei a eles. Cada um carregava uma grande sacola. Gabriel esteve aqui. Precisamos segui-lo. Eu ainda não havia tido tempo de processar as coisas que eu vi no campo de batalha e considerar o que tudo significava. Ele sobreviveu? Perguntei chocada com o absurdo da situação. Mas depois estremeci. O dia já tinha sido marcado por mortes demais. Velhos soldados não são fáceis de matar, Jack suspirou. Gabriel liderou o ataque. Precisamos seguir a trilha dele enquanto ainda é possível. Parece que ele foi para algum lugar na Europa. É para onde estamos indo antes de passar por aqui. Talvez vejamos alguns velhos amigos. Bem, boa sorte. Espero que encontrem o que quer que estejam procurando. Você poderia vir com a gente. Sua ajuda seria muito bem-vinda. Pelo tom do Morrison, eu sabia que nem mesmo ele acreditava que eu aceitaria a proposta. Eu não posso permanecer aqui, mas também não posso ir com vocês. Balancei a cabeça. Vamos tomar direções diferentes. Só o tempo dirá, afirmou Morrison. Boa sorte, Angela. E obrigado pelos kits médicos. Ele sorriu e, brincando, bateu continência antes de ir embora, colocando as sacolas nos ombros. Ana permaneceu ali por um tempo e nós assistimos juntas a partida de Jack. Estamos todos lutando pela mesma coisa, comentou ela, colocando a mão no meu ombro. Nós nunca lutamos pela mesma coisa, Ana, contestei. Eu nem gosto de lutar. Talvez não, mas mesmo assim, continuamos lutando. Jack pode não ser o mesmo idealista que era quando mais novo, mas ele continua sendo cabeça dura. Ela suspirou. Quando mais as coisas se afastam de nós, mais queremos nos agarrar a elas. Ele não pode lutar contra o passado.
ele já deveria saber. Acho que Jack sempre encontrará algo pelo que lutar. Ele precisa disso. Ana Semi cerrou os olhos. Toda geração tem sua guerra. A nossa já terminou. Por que continuamos a lutar? Por sangue, por dinheiro, pelos reis e pelo nosso país. Por justiça e por aquilo que acreditamos. Nem sempre é no campo de batalha. Algumas guerras duram décadas, mas a nossa terminou em 1 segundo. Gabriel criou nossa equipe para salvar a humanidade, mas ele não conseguiu reerguê-la. Adwin e os outros pensaram que Morrison conseguiria. Afinal, ele se encaixa no papel. O herói de guerra, benevolente, corajoso, confiante, diplomático. Mas, no final das contas, era só um soldado. E eles só sabem viver de uma única maneira. A gente não pode mudar o mundo, só salvá-lo. É para isso que o resto de nós estava lá, afirmei. Ana concordou com uma expressão triste. Nunca aprendemos a deixar aqueles que nos seguiam assumir a luta. Não fomos feitos para a paz. Depois disso, Ana indicou o tapa-olho. Pensei que ia me aposentar e viver uma vida sossegada. Mas aqui estou eu. Você, Lena, Soldier e os outros veem as coisas de um jeito diferente. Acho que finalmente entendo. Tudo o que eu queria era deixar alguma coisa que servisse de inspiração para os outros. Então por que não foi com Winston? A vingança de Jack... Parece o nome de um filme, né? A Vingança de Jack. A vingança de Jack não é responsabilidade sua. Idealismo é para os jovens, Angela, explicou ela. Tente não nos julgar. Quando você é chamado de herói pela primeira vez, é difícil abandonar essa alcunha. Ela sorriu com tristeza. Caraca, ela sorriu com tristeza. Não havia mais nada a ser dito. Depois de uns instantes, ela deu uma batidinha gentil nos meus ombros e foi embora. Engolida pelas trevas. Eu nunca aprendi a dizer adeus. Eu não aprendi a dizer adeus, mas tenho que andar. Eu nunca aprendi a dizer adeus. Apesar de ter passado por muitas despedidas, ditas e não ditas. As não ditas eram mais comuns e as que mais me assombravam. Agora que eu tinha uma segunda chance para isso, não conseguia encontrar as palavras certas. Eu havia me despedido em seus túmulos, o que pareceu mais definitivo do que vê-los partindo agora. Eu não imaginava que os veria de novo. Bom trabalho, Mercy, disse Mahmoud, quando levantei a aba da grande tenda que usávamos como uma espécie de recepção. Ele mal levantou os olhos da tela para me cumprimentar, digitando rapidamente, ocupado com o trabalho. Nem começa, respondi. Desculpa. Ele pareceu ficar levemente envergonhado com minha repreensão, mas manteve um sorriso idiota no rosto. Sabe que esperei muitos meses para chamar você assim. Espero que tenha valido a pena, dei um suspiro. Pode me dizer o que aconteceu com as crianças que eu trouxe? Mahmoud apertou algumas teclas. Ainda estão esperando alguém as buscar. Isso me surpreendeu. Os pais sabem que estão aqui? Olhei para o relógio e percebi que estava mais tarde do que eu imaginava. Já se passaram horas. Pela expressão de Mormont, ele não queria responder a minha pergunta. Por fim ele anunciou. Os pais deles morreram no ataque. Estamos tentando localizar o parente mais próximo. Um dia, eu fui a menininha que estava esperando os pais voltarem. Caraca, moleque. Nunca me esqueci da voz do policial que veio dar as notícias. Mas não consigo me lembrar do rosto dele. Doutora Ziegler? Perguntou Marmont. Está tudo bem? Percebi que estava enxugando lágrimas no canto do olho, sob o óculos. Só estou cansada. Você fez um bom trabalho. As crianças nunca teriam sobrevivido sem você para encontrá-las e tirá-las daquele prédio. Alguém tinha que fazer isso. Murmurei e me retirei da tenda, me sentindo confinada e claustrofóbica. Imagina, depois daquele desabamento lá. Com a chegada do crepúsculo no Planalto de Gizeh, as tendas onde tratávamos os feridos, enfileiradas com precisão militar, com a lona branca refletindo a luz do dia, pareciam umas tabas que haviam sobrevivido à exposição ao vento e ao sol durante milênios, sem perder a forma original. Os antigos egípcios, que habitavam as tumbas próximas, haviam passado a vida e a morte à procura da vida eterna, sem sucesso. No espaço entre uma tenda e outra, fiquei observando o Hanan e o irmão. Ele estava deitado em um casaco, enquanto o Hanan sentado ao seu lado tentando animá-lo. As palavras de Ana me vieram à cabeça. Nos últimos anos, pensei que minha luta tivesse sido um fracasso, quando me lembrava do dia em que estive no escritório de Morrison e que decidi entrar para Overwatch. Eu me perguntava se algum dia voltaria a ser otimista como era antes. Mas eu sabia que o fogo que queimava dentro de mim, naquela época, nunca tinha se apagado. O conflito, a dúvida, a controvérsia desgastaram a ampla reserva de heroísmo que um dia eu possuí. Eu imaginava que, depois de gasta, ela não poderia ser recuperada. Mas todos nós precisamos enfrentar nossas crises e desafios diários. De tempos em tempos,
Nosso espírito de luta desvanece, mas, no final, ele sempre volta. Enquanto observava Hanan abrindo os braços como se fosse asas, percebi que minha batalha estava longe de acabar. Heróis nunca morrem. Nossa senhora.